Você se percebe favorecendo demais o seu filho? Favorecendo demais, fazendo tudo demais. Você tem algum tipo de atitude, às vezes compra alguma coisa, resolve alguma coisa para o filho e depois, quando está lá, um tempinho depois, pensa, não deveria ter feito, não deveria ter falado daquela maneira, não era essa a atitude, não era essa a decisão que eu queria ter feito. Será que você sofreu alguma influência ali do seu filho? Então vai pensando aqui comigo, como está sendo esse relacionamento, essa comunicação, como as coisas estão entre você e o seu filho. Será que você faz de tudo só para ele não ficar azedo? Será que você, para impedir aqueles momentos ruins que acontecem às vezes no relacionamento entre a mãe e o filho, entre o pai e o filho, que fica aquela situação desagradável, será que você, vai lá e faz, não vou falar nada, já vou fazer aqui, deixa quietinho lá, justamente para que você não perceba alguns comportamentos que você fica meio que na saia justa, ou algo muito desagradável que te entristece, te decepciona, e aí, de certa forma, seu filho está te influenciando, te levando a fazer, a pensar, a decidir, a ter as atitudes que você talvez não gostaria, ou por você acreditar demais em algumas coisas, depois acaba se arrependendo. E tem um outro lado, se o seu filho leva a sério o que você está também fazendo e falando. Porque quando o filho chega nessa etapa da adolescência, da juventude, as coisas são muito diferentes da vida de infância. E esse é o ponto. Esse é o ponto importante para uma mãe perceber. Não é mais, esquece mesmo o jeitão de educar o filho lá da infância. Agora é a adolescência. Olha aí a idade que seu filho tem. Qual é a idade do seu filho? Pensa aí, qual é a idade do seu filho? Será que ele tem 12, 15, 16, 17? Já está na idade pré-adulta, 18, 19 anos, um pouquinho mais talvez, mas eu estou aqui falando e direcionando mais para os pais e mães de adolescência, mas eles entram aqui também muitas mães e pais que têm filhos na idade adulto jovem. E a gente também pode pensar sobre isso. Olha a idade do seu filho ou da sua filha. Eu falo do filho de forma geral aqui, mas compreenda, seja ela ou ele, né? Olha a idade do seu filho. Você trata o seu filho de acordo com essa idade, porque senão, sabe, essa questão do relacionamento, de influenciar, ser influenciado, isso também começa a ficar distorcido por conta de não levar em conta a idade em que o filho está. Então, você começa a ter uma percepção disso tudo. As rédeas estão curtas, estão frouxas? Quem está dando as rédeas? Eu conheço famílias que quem dá as rédeas, quem firma o passo, quem dá o ponto final é o filho. E eu vou dizer a você que em algumas circunstâncias não está errado o filho dar ponto final. Porque às vezes o filho até tem razão em algumas coisas, mas na maior parte a gente vai ter que observar o que é coerente, o que está adequado, usar de um bom senso e observar a realidade. Se aquilo que o filho está colocando, pondo, afirmando, querendo, se aquilo é justo, se aquilo está em equilíbrio, se aquilo é saudável, eu preciso ser coerente. Às vezes não, às vezes eu preciso influenciar sim meu filho. Às vezes eu sofro a influência do meu filho, porque às vezes eu observo que ele está coerente, que está saudável, que está legal o que ele está falando, porque é uma etapa diferente da infância e esse filho tem novos aprendizados, tem novas coisas acontecendo e muitas vezes eu vou aprender com meu filho também. E por que não? Às vezes, sim, ser influenciado, mas não é dessa influência saudável que eu estou dizendo aqui. Eu quero que você pense na influência que não está saudável, porque quando essa influência não se desembrama, né, se desenrola entre vocês de maneira saudável, então, ao contrário de saudável, patológico, é doentio, não é correto. As coisas sairão fora do eixo, os resultados serão desastrosos. É dessa parte que eu quero que você avalie para a gente chegar nesse ponto de ser uma influência saudável entre um e o outro. E esse tema de olhar para a influência, se eu sou quem influencia ou se eu sou influenciado pelo meu filho, eu preciso pensar sobre isso e entender também que isso não é uma questão exclusivamente só sobre regras, somente sobre as ordens,
mas, sobretudo, sobre o seu sentimento de mãe e seu sentimento de pai. O que você sente em relação ao seu filho, nas investidas do seu filho, nas coisas que ele faz, nas coisas que ele fala? Essa questão de influenciar é muito mais aqui dentro de nós, como sentimentos, do que a prática. Porque primeiro eu sinto, eu penso, alguma coisa modifica dentro de mim, aí sim é que eu vou para a prática. Eu não pratico primeiro antes de pensar, antes de sentir. Entender, eu vou ver alguma coisa, eu vou pensar alguma coisa, aí eu sinto, depois é que eu vou para a prática. Eu preciso entender esse caminho, como as coisas acontecem, para facilitar esse movimento de percepção das influências que eu sofro do meu filho. E muito provavelmente uma mãe ou um pai que sofre influências demasiadas, além da medida de seu filho, pode também estar sofrendo influências de outras pessoas. Eu estou te ajudando a se lapidar, a ter esse movimento de entender o seu filho adolescente para lidar com ele, mas para isso você também olha para você, para entender você. E isso facilita o seu entender o seu filho adolescente para lidar com ele. É ali que você vai chegar, nesse entendimento. Quando você volta os olhos para você, você percebe se você também, além de sofrer influências do seu filho, você sofre influências de outras pessoas. Às vezes um familiar, às vezes no trabalho, às vezes você é aquela pessoa que não fala mesmo a sua opinião, o seu sim, sim, o seu não, não, ser assertivo. Quando a gente é influenciado demais pelas pessoas, a gente também não é assertivo. A gente não fala o sim, a gente não fala o não. Às vezes certas coisas a gente não quer estar em determinado lugar, a gente não quer fazer algumas coisas, a gente não quer falar sobre algumas coisas, mas diante das influências que a gente vai recebendo, a gente passa a ser influenciada e acaba aquele não virando um sim. E isso traz um dissabor, traz um aprisionamento de sentimentos negativos. A gente vai acumulando isso. E isso deixa também nós, mães, pais, pessoas adultas, azedos, com mal-estar, traz um desequilíbrio aqui dentro da gente. E quando estamos com o nosso filho adolescente, passando por uma etapa de transições, modificações, transformações, N variáveis, uma série de coisas acontecendo, a gente já está lá com aquele mal-estar, ainda vem o filho, daqui a pouquinho a gente se torna também uma pessoa influenciada pelo filho, um pai influenciado muitas vezes. Então, chegamos a um ponto em que a gente precisa olhar para o filho, mas primeiro olhar para nós também. Porque eu arrumo dentro de mim, eu consigo observar até que ponto eu me permito ser influenciado ou não pelo meu filho. Para aí sim ter o equilíbrio de ter um relacionamento em que eu tenho voz, meu filho também tem voz, mas tudo dentro de um bom senso, dentro de um equilíbrio, dentro de uma circunstância de realidade, de princípios, de valores da família. Princípios e valores que você, como mãe, como pai, acredita que é o correto para a vida do seu filho, que é o correto para a sua vida. A gente precisa começar a arrumar essas coisas para reger, para entender e lidar com as investidas, com as intempéries, né? Os desafios propostos aí no relacionamento e na comunicação com o filho adolescente.